Nesta tarde, estaremos tratando de vários assuntos assim de extrema importância. Brincadeira. Inclusive, eu não sei qual será o tema de hoje. Vamos descobrir ao longo do vídeo. Outra brincadeira. Na verdade, hoje eu estarei falando para vocês, estarei explicando, né, do modo que eu posso, dentro das minhas condições, das minhas capacitações, pois eu não sou uma detentora de um grande saber, não sou tão inteligente, por mais que as pessoas achem que eu seja extremamente inteligente, então sou. Mas assim, estarei fazendo o meu melhor. Eu vou começar a me maquiar. Vou fazer algo bem simples, eu acho que eu vou só marcar o olhar mesmo. Passando um lápis, colocando, né, uma máscara. Tô tentando organizar o pensamento na minha mente para poder abordar, porque assim, tem coisas que eu acho que é de uma extrema importância falar, mesmo que seja óbvio, né? E uma delas é a questão das pessoas atropelarem demais os processos. Tanto que, para enfatizar um pouco a importância de você entender isso, né, eu até separei 2 exemplos usando o tarô e o baralho cigano, que são decks que eu costumo usar tanto em atendimento quanto também para uso pessoal. Então, quando eu pretendo assim resolver a minha vida, e eu falo resolver a vida quando eu já tenho a ideia da decisão que eu vou tomar, eu costumo consultar só para assim saber se eu preciso ajustar alguma coisa na decisão, porque decisão é algo que ainda também as pessoas não conseguiram compreender a definição de decisão, né? Porque decisão as pessoas acham que é apenas o ato. Não. Decisão é muito mais complexo do que isso. E sustentar uma decisão é muito mais importante do que você ter a certeza de que você vai fazer aquilo. Você vai honrar o seu compromisso consigo mesmo, né? Você vai falar aquilo que você pensa, você vai agir da forma que você acha que é de acordo. E você tem que sustentar isso, você tem que ter peito para assumir que você escolheu aquilo, que aquele foi o trajeto que você quis seguir, entendeu? Só um minutinho que eu tô ficando meio rouca. Tomar um cafezinho. Então, voltando. A construção de uma decisão, ela vai muito além do que você só falar, decidir que agora eu vou sair do lugar, decidir que agora eu vou de fato começar a academia, algo que eu tô adiando há muito tempo. Decidir que eu finalmente vou engatar nos estudos e vou tentar evoluir, nem que seja um pouquinho. Então, assim, decidir é um ato que ele ainda não está materializado, entendeu? Aquilo é uma conclusão do seu racional, que a sua percepção conseguiu extrair de tudo aquilo ali, entendeu? Mas o fato de você agir é muito diferente. Porque quando você coloca em ação, você tem que entender que toda ação gera uma reação. Eu lembro muito bem do professor que me ensinou isso. Inclusive era um professor nada adequado. Era o meu professor de geografia. Eu odiava ele porque odiar é um sentimento muito forte, né? Eu só não concordava com a opinião política dele na época e eu nem sabia o porquê, mas anos depois eu fui entender o porquê. Mas enfim, não vem ao caso. Mas ao mesmo tempo vem ao caso sim, porque você levar muito tempo para compreender as coisas, para enxergar o óbvio, também é algo que as pessoas acham que é uma perca de tempo, sabe? É um processo que precisa ser pulado, justamente por ser óbvio demais. Mas é nessas que você se perde, sabe? No meio do caminho. Você perde a chance de aprender coisas muito boas, de enxergar padrões assim que convivem com você, sabe? Estão ali no seu dia a dia. Então, perpetuar esse pensamento de que fazer o óbvio é uma coisa tão fútil, tão banal, não compensa, sabe? É um esforço que eu não estou investindo muito bem. Agora entra o plot twist. Mas aonde que a senhora está investindo essa força? Aonde a senhora está colocando toda a sua intenção? Para qual lugar, para qual destino você está direcionando isso? Porque se você está selecionando tão bem, é porque você tem ótimas opções. É porque você já decidiu o que você está fazendo. Isso é o que eu penso quando, né, eu já estou tomando uma decisão. E se você ainda não tomou uma decisão?
você ainda não chegou nesse nível de compreensão, se você ainda não entendeu essas coisas, o que você faz? Você começa a colocar assim na ponta da sua própria caneta. Por que eu digo a sua própria caneta? Porque aqui a gente já vai estar lidando com os seus próprios conceitos, entendeu? Com aquilo que você acha que é justo, com aquilo que você acha que está equilibrado. E temos uma carta no tarô que fala sobre isso, é a carta 6 de ouros. Opa, deu uma estouradinha. Mas a carta 6 de ouros, deixa eu só pegar meu óculos para ler para vocês o que tem nela, porque sem óculos eu não enxergo nada. Bom, a carta 6 de ouros, ela está relacionada astrologicamente com o signo de touros. Aqui, bem aqui no cantinho, tem tanto o nome dele quanto o símbolo, né, o símbolo hermético. Ele também é conhecido como o mestre do sucesso. Eu posso fazer um vídeo, né, explicando esses significados assim bem peculiares de cada carta, porque eu trabalho com decks que tem muitas informações, principalmente informações que você pode usar quando você for fazer trabalhos na magia, trabalhos com consulentes, trabalhos para você mesma. O certo é você fazer sempre, né? Fazer sempre para você mesma. Mas para quem está aprendendo, é uma ótima sugestão de deck. Compre algo que possa trazer informações que estão alinhadas com o seu conhecimento. Porque aqui a gente está falando de respeitar os processos, entender, né, que até mesmo para estudar você tem que ser justo com aquilo que você está procurando, aquilo que você está aprendendo, com o seu próprio avanço, com o seu próprio conhecimento. E essa carta ela não fala só justamente sobre assim dar e receber. Ela fala daquilo que você oferece, esperando assim uma retribuição justa, sabe? Você não espera muito, mas você sabe que aquilo uma hora vai chegar até você de uma forma diferente. Então, quando eu vejo essa carta, seja ouros na tiragem, eu sei que tudo que aquela pessoa já passou naquele relacionamento, isso assim, dando exemplos hipotéticos, fictícios. Vamos supor que é uma situação onde se trata de uma leitura amorosa. Do que eu aprendi, no que eu já consigo observar sobre a forma como essa carta aparece, né? É que a pessoa que tá ali naquele relacionamento, aquela pessoa que mais se esforçou, a pessoa que mais se entregou, fez mais pelo relacionamento, ela vai ser recompensada por isso, sabe? Não foi um tempo perdido. Não foi uma dedicação que não teve nenhuma valia. Muito pelo contrário, tudo que a gente faz de bom, faz de uma forma bastante sincera. Isso é, querendo ou não, recompensado. Mas aí que tá. Às vezes as pessoas não enxergam as recompensas, né? Não enxergam as coisas de um ponto de vista realista, condizente com a sua própria realidade. Então, assim, tem gente que faz o bem, claro, óbvio, sempre pensando no bem, mas a intenção que a pessoa tem ao fazer aquilo pode também acabar trazendo uma grande influência no que ela vai receber lá na frente, né? Você fazer o bem, estender a mão assim para fazer algo humano, algo social, mas esperando ser muito reconhecido, muito famoso, isso vai implicar indiretamente na sua própria colheita, entendeu? Levando a definição, assim, as consequências para uma definição um pouco mais, como eu posso dizer, além, né? Além do plano material. E isso também é algo que, se você tiver curiosidade, se você conseguir, assim, se aprofundar, é algo que você consegue lapidar muito bem para usar dentro da magia. Eu estou pensando em fazer alguns vídeos assim bastante específicos para poder explicar algumas práticas, dar algumas dicas também, trazer algumas reflexões a respeito das coisas que eu mesma estudo, que eu mesma já faço e pratico há um tempo por trabalhar com a espiritualidade e também por gostar. Não só por gostar, sabe? Mas assim, eu gosto de ensinar. E por querer ensinar, eu tive que estudar muito. E eu ainda tenho que estudar, porque conhecimento é uma coisa que não acaba. É um recurso que quanto mais você tem, quanto mais você busca, sabe, mais fontes, mais meios você vai achar de conseguir absorver, sabe? Você vai ter muita forma de nutrir isso. Então, eu pensei em fazer alguns vídeos explicando, trazendo dicas para poder ajudar as pessoas a estudarem mais. E não só estudar, mas assim, implementar esse estudo e trazer ele de uma forma mais prática, sabe? Aplicar no dia a dia. Você conseguir associar uma carta com uma situação no seu dia a dia e que faça muito mais sentido, porque eu sei que as definições, as palavras-chave, as
Todas aquelas coisinhas que geralmente as pessoas começam estudando pelo Pinterest, aí vão evoluindo, vão pesquisando por outras redes e tudo mais. Isso é apenas assim, a ponta do iceberg, sabe? São informações pontuais para você conseguir associar enquanto você estuda. Mas se você não pratica o estudo, se você não busca formas de exercer esse conhecimento, sabe, de fazer uso dele, nunca vai servir de muita coisa. Você pode até entender uma palavra-chave. Por exemplo, se você vê a carta Seis de Ouros, né, a própria ilustração dela já reforça essa ideia de retribuição, sabe? De você ter, assim, recursos o bastante para poder ajudar alguém, sabe? Ser, assim, uma pessoa que está ali para oferecer aquilo que é necessário. Mas às vezes o recurso não precisa ser necessariamente dinheiro. Então, para você entender e para chegar até esse raciocínio, existe um chão, sabe? Um chão a ser caminhado. Tem que ter uma construção de conhecimento, tem que ter uma fase onde você reflete sobre como que isso funciona na sua própria vida. Eu tô ficando rouca de novo, eu já volto. Voltei, nossa, o clima tá sequíssimo. Enfim, dando continuidade ao nosso pensamento, você precisa entender, sabe? Como que é essa trajetória para você entender como que funciona o fato de você estar entendendo que naquela carta, aquela definição, ela pode ser encontrada, sabe? Como é que isso se aplica no meu dia a dia também? Tem coisas que as pessoas precisam analisar e entender também de uma forma bastante, como eu posso dizer, com muita mais maturidade. O estudo em si, ele é essencial, mas assim, você fazer um uso desse conhecimento e trazer sentido para aquilo que você aprendeu é muito mais importante. Então não adianta nada você decorar as 78 cartas do tarô. Não adianta nada você saber de cor e salteado cada carta do baralho cigano e uma hora você sentar para refletir sobre elas e você não conseguir simplesmente organizar no seu pensamento uma definição para aquela carta. Então, não é só apenas você refletir sobre aquilo que você aprendeu, é sobre uma reflexão sobre aquilo que você mesmo já entende, entendeu? Eu tô fissurada em falar em entendeu, eu tô começando a me irritar com o meu próprio hábito, mas enfim. Então, como eu já tô aí nessa estrada já tem um tempinho, já tô caminhando por essas bandas, por essas quebradas, eu vou dar algumas dicas, eu vou tentar ajudar as pessoas com o que eu posso, com o que eu sei, para você conseguir construir essa linha de raciocínio, esse repertório e que faça sentido, né, para fugir um pouco dessa questão do esoterismo, porque assim, é muito importante as pessoas terem esse contato. Vou tentar tirar o fone para marcar o meu contorno. É muito importante que as pessoas tenham esse contato com a espiritualidade, mas do que adianta se na prática você não entende 1%, né? E faz parte do processo você não entender as coisas. Só que até onde você precisa ir, até onde você precisa martelar as coisas para de fato começar a entender. Porque praticando mesmo, 100%, com compromisso, as coisas desenrolam, gente. Não é tão complicado. Exige uma dedicação, exige uma entrega muito mais assim, sincera, né? Um comprometimento muito maior. Porque não é algo que se trata do nosso, não é algo que está aqui no nosso controle material. Então você tem que ter conhecimento dos seus próprios limites, você tem que conhecer e respeitar esses limites. E o mesmo vale para algo que você não conhece, para algo que você não tem tanto contato. Perdão. Retomando.